Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 179 com Luiz Fara Monteiro. Você reconhece uma grande voz antes mesmo de ver quem está na tela. E o nosso convidado de hoje é uma voz reconhecida e respeitada no jornalismo brasileiro. À frente dos telejornais Fala Brasil e Jornal da Record TV, ele tem quase 40 anos de carreira na comunicação. Radialista e locutor desde os 16 anos, é jornalista, apresentador, âncora de telejornal e foi correspondente internacional na África do Sul. Habilidoso repórter setorista de política, é daqueles profissionais que conhecem profundamente os bastidores da notícia. Com passagem por um dos espaços mais emblemáticos da comunicação pública, a Voz do Brasil, ele construiu uma trajetória marcada pela elegância e pelo compromisso com a informação. Há quase 20 anos na TV, na Record TV, ele levou para a redação também a sua paixão pela aviação. E além dos trabalhos no diário nos telejornais, assina um blog no portal R7 dedicado ao universo da aviação. Alô, Luiz Fara Monteiro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Alô, Paulão, alô, pessoal do podcast Outra Visão, tudo jóia? Obrigado pelo convite, Paulão. Prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho de jornalismo, de aviação, de África do Sul, de tudo aquilo que você quiser. Obrigado pelo convite. Então, Luiz, é uma oportunidade você que tem nasceu, né, na comunicação dentro de um estúdio de rádio, trabalhou com rádio tantos anos, e eu quero trazer esse ambiente da rádio aqui para nossa conversa hoje, que eu nunca trabalhei em rádio, mas eu sou um ouvinte assíduo de rádio, e é esse ambiente que eu gosto também de trazer aqui para a audiência hoje no YouTube aqui da Outra Visão, mas também para os ouvintes. Luiz, para começar a nossa conversa, antes da gente entrar nesse universo da aviação, que é um universo que nós dois somos apaixonados, mas também temos vínculo também com a questão do jornalismo. Eu queria iniciar esse nosso papo hoje, você contando um pouquinho da sua trajetória na comunicação. Bom, vamos lá então. Eu vou resumir a minha trajetória na comunicação e depois, se você quiser, a gente entra nos detalhes da minha entrada no rádio. Eu comecei como locutor de rádio aos 16 anos, 16 para 17 anos, em Brasília, na rádio 105 FM, 105,5. A rádio 105, que hoje tem outro nome, pertence ao grupo Correio Brasiliense. Então é rádio, jornal e televisão. Hoje em dia tem um portal. Na época que eu entrei não existia esse negócio de internet de portal. Então, por que eu estou falando isso? Porque justamente daí, do grupo ter uma emissora de TV local lá em Brasília, que vem a minha migração do rádio para a TV, mas isso 8 anos depois de eu ter começado a fazer rádio, eu migrei para a televisão, lá na TV Brasília, que na época retransmitia a programação da Rede TV. Comecei com um programa de Lembro. videoclipe, foi meu primeiro trabalho na televisão, fiquei quase 5 anos nesse programa de videoclipe. Fazia muito sucesso na época, porque naquele período, só mesmo quem tinha TV a cabo tinha acesso aos videoclipes das músicas, dos sucessos e tudo mais, e a gente transmitia em TV aberta, então fazia um sucesso bem considerável em Brasília. Depois de quase 5 anos, no dia 11 de setembro de 2001, essa data é marcante para todo mundo, no dia 11 de setembro de 2001 foi meu batismo no telejornalismo. Aí eu mudei de emissora, fui Uhum. fazer telejornal, fui apresentar telejornal na antiga Rádio Brás, hoje ela se chama TV Brasil. Então eu comecei como apresentador lá na Rádio Brás, e apresentando os jornais da TV Nacional, apresentando os boletins da NBR, que é o braço do sistema da TV Brasil que transmite os atos do governo federal.
E Uhum. aí vem aquilo que você falou aí na introdução. Comecei também a fazer Voz do Brasil e depois de algum tempo eu saí de lá, fui para a TV Record. Antes da TV Record, eu passei pela TV Justiça. Você sabe que nós, jornalistas, repórteres, às vezes temos 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo, né? Então, eu É. também passei pela TV Justiça e sempre fazendo rádio. Então, a minha despedida praticamente do rádio aconteceu em 2007. 2007 eu saí do rádio e aí fiquei só na televisão, na Record. Comecei na Record Uhum. em Brasília como apresentador de um jornal local, depois fui correspondente na África do Sul, voltei para Brasília e agora, conforme você disse aí, eu estou na apresentação do Fala Brasil, direto da sede da Record aqui em São Paulo. Ah, e há quanto tempo você está em São Paulo? Como é que foi a sua saída de Brasília, né, com família, tudo? Há quanto tempo você já se estabeleceu em São Paulo? Olha, lá se vão 8 meses, 9 meses desde a minha vinda para São Paulo. Esse momento quase aconteceu durante a pandemia, quase vim parar em São Paulo. Eu consegui postergar, porque no fundo, eu não queria vir, né? Porque Brasília, só quem mora em Brasília sabe, quem mora lá não quer mais sair. Hã. E aí passou esse período da pandemia, a gente teve algumas conversas lá na Record e tal, que não deram fruto, e agora, quando foi no meio do ano, eu recebi o convite do nosso vice-presidente de jornalismo, o Antônio Guerreiro, que, vamos dizer assim, me convenceu a vir para São Paulo, convenceu a mim, convenceu a minha esposa, a minha família toda. A Isso, gente, é isso. claro, como toda mudança, a gente achou um pouquinho difícil, complicado, ficamos um pouquinho temerosos, mas Sim. graças ao bom Deus, a gente já se acostumou, a gente está se adaptando aí muito bem à rotina dos paulistanos. Ah. Ô Luiz, e também aproveitar, agradecer a TV Record, a Record TV, por autorizar essa entrevista. Muito obrigado a todos que autorizaram essa entrevista. Eu achei que você tivesse mais tempo em São Paulo, então é bem recente a sua chegada à É, capital paulista. o que acontece, Paulão? Por que muita gente acha que eu estou há mais tempo em São Paulo? Porque desde o início da pandemia, ou um pouco antes, eu comecei a vir para São Paulo 1, 2 vezes por mês para fazer a escala de folga do Jornal da Record, para Ah, substituir os apresentadores titulares do Jornal da Record. Então, até colegas meus, amigos, achavam que eu estava morando em São Paulo, porque me viam muito no Jornal da Record. Mas não, eu passei esse longo período aí, mais de 5 anos praticamente, na ponte aérea Brasília-São Paulo-Brasília, fora as viagens internacionais que eu fiz, cobrindo a presidência da República, né, como correspondente, como enviado especial. Então, muita gente achava já que eu estava morando em São Paulo, mas não, eu só mudei fisicamente para São Paulo agora na metade do ano de 2025. Na época da pandemia, eu fiquei aqui uhum. 10 meses direto, direto. Só ia para Ah, Brasília aos fins de semana, porque o então apresentador do JR, ele ficou de licença, tinha que ficar em casa, e aí eu fazia o Jornal da Record. Então, por isso, muita gente achava que eu já morava em São Paulo naquela época. e graças à nossa aviação, né, a nossa paixão pela aviação, não é problema nenhum ir e vir, né, ficar nessa ponte aérea, né, Luiz? Olha, muito pelo contrário, né, então, assim, eu comecei a me acostumar com essa rotina de viajar toda semana, Brasília, São Paulo, estava me sentindo um parlamentar, né, que tem a base fora de Brasília e tem que ir para Brasília toda semana, para o Congresso Nacional. Mas foi tranquilo, embora tenha começado no período da pandemia, foi tranquilo porque, como você sabe, eu curto aviação, gosto de aviões, viagens aéreas me agradam bastante, sem contar o acúmulo de milhas que a gente ganha, né? Então, assim, Opa, opa. de uma certa forma foi tranquilo. A minha esposa, Ana Cláudia, não gostou muito, claro, né? Meus filhos também não, porque passava muito tempo fora, ausente e tudo mais. Então, eles ficavam um pouquinho com o pé atrás. Eu chegava em casa, a minha esposa brincava: "Ah, entra aí, fica à vontade, faz de conta que a casa é sua." Mas
hoje a gente está aqui estabilizado, todo mundo morando no mesmo lugar, sem viagens mais. Então, assim, viagem agora só junto em família, né? Então tá bem Sim. mais tranquilo. É um momento novo, então, né, da família, um momento, né, de descobertas aí, todos juntos numa nova cidade, né? Que seja muito feliz e Obrigado. muito bacana. Que é a minha Tomara. cidade, que eu amo muito, mas eu já não vivo aí na cidade há 20 anos que eu saí de São Paulo, mas eu sempre estou por aí também. Inclusive, eu conheci o Luiz Fara pessoalmente aí em São Paulo num evento do nosso amigo Robert Swedlingen, o Captain Bob, né, lá na pizza do Bob. E aí A foi quando. tradicional pizza do Captain Bob, né? Eu já participei daquela edição daquela pizza já tem um tempo já. Sempre que eu posso, eu participo. E agora, no final de 2025, a gente se conheceu lá, foi bem bacana. Reencontrei alguns amigos da aviação, sempre um evento bacana. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro Bob, mandar um abraço pro meu amigo Fernando Pamplona, comandante Fernando Pamplona, né? E Isso. tanta gente legal que a gente conhece nesse meio da aviação. É, que reúne tantos amigos, né? Reúne tanta gente bacana. Pessoal, na abertura do episódio, eu destaquei a voz do Luiz, né? Que, assim, é uma voz muito firme, muito importante, assim, e que, quando eu falo que a gente reconhece, mesmo antes de ver quem está falando, é porque é uma voz que faz parte da nossa faz parte do Brasil, Luiz, a sua voz, porque foi o período nas rádios públicas, né? Sobretudo que Voz do atingiu o território Brasil. nacional todo. É. Então, assim, é uma voz que a gente fala, nossa, eu conheço essa voz, quem que é? Aonde que vem? Eu tenho a curiosidade de saber, Luiz, quando você iniciou lá em rádio, como é que foi você já tinha uma voz bem imponente, uma voz que se destacava, ou isso veio se desenvolvendo ao longo da carreira? Qual que é o cuidado com a voz também, né? Porque é um Olha, instrumento de trabalho, né? Paulão, é muito curioso porque eu comecei, como eu falei, aos 16 anos e até então eu nunca tinha imaginado que eu ia trabalhar em rádio. Jamais tinha prestado atenção na minha voz, jamais imaginei que eu tinha voz para trabalhar em rádio. Então, assim, o meu pai é militar, foi transferido para Brasília quando eu tinha 16 para 17 anos. Cheguei em Brasília, sem conhecer ninguém. Então, o que que eu fazia? Eu ia estudar de manhã e o resto do dia eu ficava em casa ouvindo o rádio o dia todo. Eu não conhecia ninguém, não conhecia nada e tudo mais. Então, um belo dia eu resolvi sair para conhecer a cidade e pensei assim, mas para onde é que eu vou? Com quem que eu vou? Não conheço ninguém, não conheço nada. Aí surgiu uma luzinha assim e falou: vai nessa rádio aí que você ouve todo dia, que você já conhece os locutores por nome e tudo mais. E aí eu fui visitar a rádio, fui visitar a 105 FM. Fui no período da tarde, tinha um locutor lá que eu gostava muito da voz dele, do jeito dele, informal, diferente de fazer locução. Celso Ferreira Gomes, em Brasília era conhecido como Celção, super DJ e tudo mais. E aí eu cheguei lá na emissora de rádio, a recepcionista disse que não podia entrar, que não podia ter visitas. E aí eu falei assim, não, mas eu preciso fazer um trabalho, uma entrevista com o locutor. Conversa, né? Não era nada disso. E aí ela se sensibilizou e eu consegui entrar no estúdio, conheci o Celso, coincidentemente ele é do Rio, como eu, então a gente tinha muitos assuntos em comuns e tudo mais. E aí depois de um bom período lá de conversa, ele virou e falou assim, olha, pode voltar aí sempre que você quiser. Aí eu falei assim, mas como pode voltar? A moça falou que não pode entrar. Ele, não, não, agora você pode vir visitar. Aí eu comecei a visitar frequentemente, tipo 2 vezes por semana, chegava lá, ficava 20 minutos, meia hora, batendo papo, observando ele trabalhar. Eu sempre fui muito autodidata em relação às coisas. E eu ficava observando ele mexer na mesa de controle lá e fazendo locução ao mesmo tempo. E de vez em quando, no meio da conversa, eu perguntava: ah, esse botão serve para isso? Ah, aquele botão serve para aquela coisa? Mas pura curiosidade, pura curiosidade. Tanto que, alguns meses depois, ele percebendo a minha curiosidade, o meu interesse, e ele prestou atenção na minha voz, eu até então não tinha prestado. Um belo dia ele me liga e fala assim: olha, vai ter um teste aqui na rádio para locutor e eu coloquei o seu nome. Eu falei, mas como assim? Então, assim, para mim aquilo
foi uma maravilha, porque nesse meio tempo que eu estava lá visitando esporadicamente, eu comecei a gostar, comecei a prestar mais atenção e tudo mais. Então, assim, para mim foi uma maravilha, cara, foi um sonho praticamente, e eu tinha certeza que eu não ia passar no teste, mas mesmo assim eu já estava feliz da vida. Eu falei: "Nossa, eu vou fazer um teste para locutor de rádio. Eu sei Uhum. que não vou passar, mas vai marcar muito a minha vida", isso assim, isso me deixa muito animado. Fui lá, passei e foi assim que eu comecei a trabalhar em rádio. Uau! Quer dizer, uma pessoa, um locutor da rádio que você ouvia, que tinha um ouvido atento para aquela rádio, para aquele locutor, ele abriu as portas para você, né? De uma forma natural, espontânea, como você está relatando, né? E abriu a porta para um profissional que seguiu a carreira aí, que está até hoje aí, né? Ô Paulo, eu não acredito em destino, eu acredito em Deus, eu acredito que a nossa história está traçada se a gente seguir aquele caminho mais ou menos ali estabelecido. Então Deus usa as pessoas para fazer a gente chegar onde quer que a gente chegue. Então Deus usou esse camarada, esse grande amigo que já faleceu, infelizmente, Deus o usou para me colocar no meu caminho ali, que era a rádio, que era a comunicação, mais tarde televisão, né? Então, assim, foi isso que aconteceu. Eu nunca, nunca tinha pensado em trabalhar em rádio, jamais imaginei trabalhar em rádio. Então, assim, para mim foi uma alegria muito grande quando eu recebi o convite. Quando me disseram que eu fui aprovado, aí que eu não acreditei mesmo. Uau! E a questão da voz? Aí que você, as pessoas começaram a te falar: "Luiz, olha, a sua voz tá encaixando bem aqui com o rádio, o pessoal tá gostando, uma voz boa de ouvir, assim, gostosa, né?" Porque não é todo mundo que tem uma voz, ideal para rádio e, sobretudo, ainda numa época que a força da mídia rádio, que ainda é muito forte, tudo, mas, assim, o impacto, era muito Era maior maior, né? ainda. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu nunca prestei atenção na minha voz, eu nunca parei para prestar atenção na minha voz. Eu gostava muito, das vozes de outros locutores, que eu achava, assim, o máximo, vozes maravilhosas, mas eu nunca, até hoje, com 40 anos, desde que eu comecei a trabalhar em rádio, nunca parei para ouvir, até porque eu não gosto de ouvir minha voz, né. Não gosto de ouvir, não gosto de me ver no vídeo, então, assim, eu evito sempre. Então nunca parei para pensar nisso. Eu simplesmente fui chamado para o teste e automaticamente eu imaginei que eu tivesse uma voz padrão para o rádio, mas eu enfrentei isso com muita naturalidade. Nunca parei para ficar pensando: "Ah, minha voz é assim, minha voz é assada, vou forçar para ficar assim", não. Sempre usei a voz normal e graças a Deus a gente deu certo lá na rádio, depois na televisão, porque como eu te disse, o caminho está traçado, né, então assim, a gente segue o caminho, e o meu caminho felizmente foi esse, da comunicação, onde eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, estou muito realizado. O Luiz, e ainda sobre a rádio, só porque também é um assunto que eu gosto, assim, ter curiosidade, Fique à você vontade. fazia a locução e também, colocava as músicas, fazia a programação, ajudava lá nas É, na escolhas. Como é que funcionava, assim, esse assim, bastidores, assim? naquela época, era assim, o rádio AM tinha o locutor que não era operador. O que que é operador? É o cara que mexe na mesa, que abre o microfone, que aumenta o volume da música, que corta a música quando está acabando. Então, na FM era sempre locutor e operador, né, então assim, e assim que o Celso percebeu que eu tinha jeito, porque eu prestava atenção ali nas coisas que ele fazia, nos canais que ele abria, no microfone que ele abria, fechava e tudo mais. Então, assim, era locutor e operador, respondendo objetivamente a sua pergunta. A gente colocava o comercial naquela época, cada comercial era num cartucho, né, um formato de cartucho. Então, vamos supor, o break que tinha lá 10 comerciais, você separava 10 cartuchinhos, colocava na cartucheira, você disparava automaticamente, tinha que ficar prestando atenção, porque quando acabava o comercial, você já tinha que apertar o outro para não ter o buraco, né? A gente chama de Uhum. buraco, ficar sem som nenhum entre um produto e outro. Então era assim, era disco, era vinil, você tinha que botar o vinil ali no prato, colocar agulha, botar o disco no ponto, como a gente falava. Quando começava a primeira nota da música, você dava 360 graus de volta oposta e travava ali para quando você for disparar,
casar ali a Hum. deixa da sua fala, da sua locução com o início da música. Era nesse esquema, meu amigo. Então, assim, aí depois veio o CD, depois veio o DAT, e hoje em dia é tudo no computador. Hoje em dia é tudo no computador. Você tem a É. telinha ali, você tem o mouse, então você solta a música, solta a vinheta, o computador já faz o break comercial inteirinho, ele já coloca uma vinhetinha curta da rádio entre 3, 4, 5 comerciais. Entra lá o nome da rádio, até a hora certa. Hoje você pode gravar minuto a minuto e o computador dispara a hora certa sozinho. Então você Olha. programa tudo. Hoje em dia é muito mais fácil, hoje em dia é muito mais tranquilo. Na minha época tinha fita de rolo, muita gente não vai entender, não vai ter nem noção do que eu estou falando, mas era Uhum. fita de rolo que rodava para a gente gravar um programa e tudo mais. Então, assim, era desse jeito, era tudo manual mesmo, tudo raiz, nada Nutella. Ô Luiz, então eu vou fazer uma relação um pouquinho com a nossa aviação. Porque também a aviação dos anos 80 e hoje, mesmo os grandes aeronaves já tinham uma tecnologia embarcada, mas nada se compara ao que é hoje, né? Ainda tinha muito do trabalho Manual analógico braçal, né, dos é pilotos, o isso. engenheiro de voo, né? Não tinha GPS. Exatamente. Às vezes eu vejo assim um estúdio de rádio e lembro lá da época que eu comecei, cada música era um disco diferente, ficava aquele caixote assim com os vários discos, com os vários vinis, cada música era um vinil diferente. Aí você tinha que procurar, você memorizava o número do vinil, que era numerado, né? Você memorizava o número do vinil. Ah, essa música aqui da Legião Urbana é o vinil número 27. Aí você ia lá, separava com a mão, pegava o 27, botava e tudo mais. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo ali no computador, você vai arrastando a música para a pista e o computador solta tudo, nem se compara, nem se compara. E nessa época, você tinha algum programa que as pessoas pediam pelo telefone o. E como é que vocês tinham que achar o disco, né? Porque assim, a pessoa pedia, não, eu quero Bob Dylan, música tal, sei lá, aí você tem que. Então, boa pergunta, como é que funciona isso? A gente tinha assim um programa em que o ouvinte pedia a música ao vivo por telefone. Só que era um ao vivo, não 100% ao vivo. Por que que eu falo isso? Porque você inicia o programa, antes de iniciar o programa, você já escolhe um ouvinte, o ouvinte liga para a rádio. Bom, vamos começar do zero. O ouvinte liga para a rádio o dia inteiro. Olha, eu sou o Luiz, quero ouvir o Bob Dylan, como você citou aí, e a música X. Então fica cadastrado lá o nome Luiz, telefone tal, pediu Bob Dylan, música X. Então, na hora que a gente vai fazer esse tipo de programa, o que, que o locutor faz? Ele já tem mais ou menos as músicas que ele precisa tocar, que são as músicas que fazem parte da playlist da rádio, né? Então, assim, você não vai pegar uma rádio rock e escolher um ouvinte que pediu uma música sertaneja, nem Exatamente. vice-versa. Então era mais ou menos isso. Na minha época tinha telefonista, mas não o dia inteiro. Hoje em dia as rádios têm telefonista o dia inteiro. Muitas vezes eu, como locutor, que ligava, pegava o telefone, ligava para o ouvinte. Ô, Paulão, você pediu a música do Bob Dylan, a música X? E sim, sim, então fica na linha, Paulão. Liga o rádio. Deixa o rádio bem baixinho, não aumenta muito para não dar microfonia, que você vai participar ao vivo comigo aqui na rádio tal. E aí era desse jeito. Então, quando acabava a música anterior, você abria o microfone. Então, aqui é o pedido tocou, vamos falar agora com mais ouvintes. Alô, quem está falando? Então eu já sabia que era o Paulão que estava na linha, mas eu perguntava quem está falando. Ah, sou eu, Paulo. Oi, Paulo, tá falando de onde? Qual é a música? Você vai oferecer para quem? E era desse jeito, a É, gente tocava. Luiz, eu tô perguntando isso porque eu ligava numas rádios aqui, lá em São Paulo, né? Eu ligava, mas eu gostava de ligar em rádio na madrugada, né? Que, Sim, que, sim. que era mais fácil, assim, era mais fácil ser atendido, né? Não, e agora Então, você falou, eu lembrei, eu também ligava para a rádio. A partir desse período que eu comecei a ouvir muito rádio em Brasília, sem trabalhar, sem imaginar que fosse trabalhar, de vez em quando eu ligava, quero ouvir uma música tal, vou ligar para essa rádio aqui, vou pedir uma música e tudo. Eu também é, ligava para a rádio na minha época de adolescente. porque, e é curioso, né, você contar isso, eu acho muito legal, porque, quer dizer, já era uma interação, né, do radialista ali com o público, mas era interação possível dentro daqueles recursos que a gente tinha, né, porque realmente, se a pessoa pedisse uma música, até achar lá nos arquivos, né, na discoteca da rádio, tudo bem, vocês têm uma memória super boa, tudo, mas assim.
você tinha, como você relatou Não, também, não você tinha dava. várias tarefas, né? Não dava, né? Não tem como, até porque na maioria das rádios, nessas rádios que eu trabalhei, ali no estúdio só ficavam as músicas atuais. Quando eram músicas antigas, os flashbacks que a gente chama, aí ficavam na discoteca, numa outra sala, longe do estúdio, então não tinha como, era só com música atual mesmo, que a gente trabalhava isso. Mas Ah, era legal. legal porque você dava uma cara de interação para a rádio, o ouvinte ficava tentando ligar, achava mó barato participar com o locutor e tudo mais. Então, assim, era bem bacana, era uma coisa bem informal, o ouvinte oferecia música, para as pessoas, para as namoradas, para as esposas e tudo mais. Então, assim, tinha amigos também que, pô, pediam um favor, né, falavam assim: "Ô Luiz, eu vou sair com a menina aí que eu tô querendo namorar, então Ah, quando for tal hora, poxa, toca uma olha, música bacana aí, diz que eu tô oferecendo pra fulana, que eu quero fazer uma olha surpresa para ela só. no rádio do carro", e a gente embarcava Ah, que nessas legal, coisas hein? aí. Que legal. Não, eu fico imaginando também como no público de Brasília, né, a sua voz deve ser muito reconhecida, né? E depois você falou que passou para o clipe, né? E eu já ouvi algumas entrevistas suas aí falando que você também era bem famoso lá em Brasília, né? Ainda É, é, o que que claro, mas. acontece? Ah, Essa rádio que eu trabalhei, eu passei por algumas rádios lá em Brasília, mas essa rádio, pela qual eu fiquei mais tempo, trabalhando, e eu estou falando aí de 17 anos que eu fiquei trabalhando nessa emissora específica, ela era rádio de ponta, geralmente em primeiro lugar, então a gente tinha uma audiência muito boa, muito bacana. E uma coisa interessante que você me fez lembrar agora, muitas vezes a gente andava na rua, e até hoje isso acontece, um pouco mais uhum. raro, mas acontece ainda. Eu, por exemplo, chego numa loja, vem cá, moça, quanto é que é aquela camisa ali? Aí ela para e fala assim, peraí, essa voz eu conheço, essa É, voz é da rádio, você é o fulano da rádio. Isso é. antes de eu trabalhar em televisão. Então, a voz é algo assim poderoso, porque as pessoas mentalizam e não esquecem mais. E isso me assustava no começo. Eu chegava para falar com alguém, peraí, sua voz eu conheço, você é o Luiz, da rádio tal. Eu falei, sim, sou eu. Então, os ouvintes reconheciam pelo timbre da voz. Uau, uau. É o poder, né? A força da voz, né? A força da comunicação, né? Como ela tem uma potência, né, Luiz? E autêntica, né? Porque as vozes não são iguais, né? Cada um tem a sua característica, sua forma de falar, seu sotaque, né? E também Exatamente. Brasília não tem tanto um sotaque mais agudo, né? É um. Brasília é bem misturado, muita gente do Sudeste, do Nordeste, pessoal do Norte, então assim, é um mix de muito gaúcho também, pessoal do Sul, paranaense, catarinense, então Brasília é uma salada. Então, Luiz, eu queria agora entrar um pouco no universo da aviação e saber que você conte um pouco mais dessa sua relação e paixão com a aviação, que também é uma coisa em comum que nós temos, né? Jornalismo, com certeza. comunicação e aviação. O que que você E podia a contar aviação, a também? aviação começou, a Conta aviação um começou pouquinho. cedo na minha vida, começou quando eu tinha por volta de 10 anos, que eu morava na rota de aproximação para o Galeão, lá no Rio. Então as aeronaves passavam numa altitude bem baixa por sobre a minha casa. E aí eu comecei a adquirir o hábito de ficar olhando para o alto toda vez que passava um avião. E eu tinha um tio, que a nossa diferença de idade era bem pouca, e ele conhecia, ele me ensinava, olha, aquele ali é Varig, aquela ali toda colorida é Transbrasil, aquele ali é da VASP, aquele ali é Lufthansa, da Alemanha, aquele ali é o Iberia, da Espanha. Então comecei a aprender todas as marcas, né, as livery, as pinturas, e comecei depois, posteriormente, também a aprender os modelos 737, 727, 767, DC-10, 747 que a Varig tinha, os jumbos dela e tudo mais. Então, assim, foi assim que eu comecei a me apaixonar pela aviação. Coincidentemente, eu tinha 3 parentes que trabalhavam na Varig, fiquei sabendo depois que eu dei início a essa minha paixão, e aí é claro que eu pedi para me levarem para entrar num avião pela primeira vez. Fiquei maravilhado, porque eu cheguei lá no hangar da Ilha do Governador, o primeiro Uhum. avião que eu entrei foi um DC-1030, e o Nossa. segundo um 747, tudo isso na mesma tarde. Você imagina
uma criança que adora avião, que é apaixonada por avião, de repente entra num DC-10 e num Jumbo. Então fiquei mais maravilhado ainda. E a partir dali, aí a minha paixão só aumentou, a minha loucura só foi além, comecei a estudar, comecei a pesquisar. Eu era assim bem fanático pela Varig. Depois, quando eu mudei para Brasília, eu lembro que naquela época as companhias aéreas tinham lojas físicas para você comprar passagem. E lá na Asa Sul de Brasília tinha a loja da Varig, Ah, praticamente toda semana eu ia lá. Eu lembro até hoje do nome da gerente, Dona Nádia. A Dona Nádia me recebia muito bem, eu tomava um café, pegava aqueles folhetos com foto de avião, saía dali com dois, três, quatro folhetos diferentes, achava aquilo maravilhoso. E aí, logo depois, quando eu comecei a trabalhar, essa história aí que eu te contei, que eu comecei a trabalhar no rádio de 16 para 17 anos, uhum. logo depois eu comprei a minha primeira passagem de avião, fiz questão de comprar Brasília-Rio no voo 205 da Varig, que era operado por um DC-10. Esse voo, ele saía do Rio como 204, fazia Rio, Brasília, Manaus. Nossa. Ele saía do Rio, acho que 9h30 da manhã, se eu não me engano, Uhum. e voltava por Brasília para o Rio de Janeiro. Então eu fiz questão, falei, olha, eu quero uma passagem para o voo 205, quero voar de DC-10, minha primeira viagem de avião, vou para o Rio no DC-10. E assim foi. Foi e voltou, né? Você também voltou no DC-10. Fui e voltei no DC-10, certamente, da Uau. Varig. Você sabe que das aeronaves o DC-10 é um que eu não voei, que assim, eu fico com aquele gostinho de assim, nossa, eu queria ter voado. Ah, muito Porque legal, muito bacana. Aquela configuração wide body, dois corredores, quatro, cinco poltronas no meio, duas em cada lado. Muito bacana. É claro que eu comprei uma passagem na janela, né? Embora o voo tenha sido à noite, não vi nada demais, mas comprei na janela. Foi muito bacana, muito legal. Luiz, uma coisa que eu queria te perguntar dessa relação com quer dizer, o jornalismo e a aviação, né? No seu trabalho como jornalista, como repórter, correspondente internacional, queria que você contasse um pouco da importância da aviação, como a aviação foi importante na no seu trabalho, né? Na realização do trabalho, das reportagens, você que viveu na África do Sul, rodou o continente africano todo ali, que precisa muito do aéreo, assim como nós no Brasil precisamos muito mais do transporte aéreo. Eu queria fazer essa relação e saber assim, como foi importante para você exercer o seu trabalho nas suas reportagens e missões jornalísticas, o avião, que você, eu sei, tem uma paixão, mas assim, como ferramenta, né, de transporte eficiente, segura, e enfim. O que que você podia contar? Olha, antes de entrar na resposta direta, eu vou te falar uma coisa. É algo que me deixa meio até assim chateado hoje em dia, porque muitas pessoas que utilizam o avião para viajar, para realizar sonhos, para casar, para ir para o aniversário do pai, da mãe, do filho, para visitar um parente, essas pessoas não valorizam muitas vezes o avião, né? O avião diminui o mundo, você dá a volta ao mundo com o avião, você faz viagens intercontinentais em 8, 9, 11 horas por meio de um avião. Se não fosse um avião, nada disso seria possível, né? Como é que você ia fazer uma travessia do Atlântico de navio? Como é que você ia usar suas férias, É, 30 dias de férias para fazer não, não tinha como, né? E muitas vezes as pessoas entram no avião, viajam, curtem e voltam e nem se dão conta que teve um avião ali no meio é. dessa parte importante. Então, assim, respondendo agora diretamente, a minha profissão com a aviação teve exatamente tudo a ver, porque eu era especializado na cobertura de viagens presidenciais. Eu acompanhava os presidentes da República e acompanhei um, dois, três, quatro presidentes da República. Viagens internacionais, eu ia para a África, para a Europa, para a América do Norte, para a Ásia, tudo por causa do avião. Se não fosse avião, o meu trabalho não seria possível, a cobertura jornalística não seria possível, as viagens presidenciais não seriam possíveis. Então, assim, o avião me salvou muitas vezes. Nos últimos anos em que eu estava viajando, eu fiz viagens bem distantes. Eu fui para a China,
fui para a Índia, fui para o Japão. Assim, às vezes numa viagem só, você fazia 2, 3 países. Uma das últimas que eu fiz foi Riad, na Arábia Saudita, de lá para Berlim, na Alemanha. Como é que seria isso sem um avião? Não existiria, né? Então, assim, é até um apelo que eu faço para as pessoas: valorizem os aviões, valorizem as viagens aéreas, valorizem as companhias aéreas e tudo mais. É claro que às vezes você passa um dissabor numa viagem, você perde uma mala, um voo atrasa muito, é cancelado, mas faz parte. Mas se não fosse o avião, nada disso seria possível, nada disso seria possível. E imagina assim também nessas vivências, né, dessas viagens, quanta responsabilidade ali, né, de não, já tem que chegar, já tem que fazer o trabalho, já tem que cobrir, porque você tá num voo de carreira e a comitiva tá num voo lá especial, meio que tá sempre correndo atrás disso que você tá voando, né, Luiz? Você tá sempre contra o tempo. Certamente, certamente. Então, assim, existe toda uma logística das empresas de comunicação. As minhas viagens, eu sempre chegava 2, 3 dias antes, do Ah, presidente da república, para você ter tempo de se adaptar, de conhecer a logística do local, a infraestrutura, de você se adaptar ao fuso horário. Geralmente era assim, às vezes não era possível, às vezes eram viagens repentinas, mas na maioria das vezes você chegava uhum. 2, 3 dias antes, da pessoa que você ia cobrir com as suas matérias, com as suas reportagens. Era o representante do seu país, né? O representante maior do seu país. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. As emissoras gastam uma soma absurda para mandar equipes para acompanhar uma viagem presidencial. Então, a aviação resolvia justamente isso. Então, como é que você não pode valorizar um setor como esse? Você tem que valorizar, você tem que reconhecer que a sua vida é muito mais especial graças à aviação. Exatamente. E aí é o gancho, Luiz, que eu gostaria de compartilhar aqui com a audiência, pedir licença para compartilhar uma tela aqui, que é exatamente do seu blog no R7, né? Que é Aviação por Luiz Fara Monteiro. Que, pessoal, o Luiz, ele tem, além de apresentar o Jornal da Record, o Fala Brasil, tem uma rotina agitada lá na redação. Ele ainda tem esse espaço dentro do portal de notícias R7, que é a coluna dele sobre aviação. Inclusive, hoje, infelizmente, né, Luiz? Tivemos notícias assim que não foram preocupantes assim, um acidente lá em LaGuardia, né, em Nova York. Tenho amigos pilotos que estão sempre passando por lá. Tomei um susto quando eu vi hoje de manhã. E conta um pouquinho então de como que foi a iniciativa e a possibilidade de ter esse portal. O que que você podia contar e compartilhar? Olha, você citou aí seus amigos. Eu também tenho muitos amigos aviadores que moram nos Estados Unidos. Tenho amigos aviadores que moram no Oriente Médio, que está enfrentando essa guerra terrível, esse conflito insano. Então, a gente sempre se preocupa com os nossos colegas quando existe um evento como esse, uma guerra, né, que traz uma ameaça gravíssima, não só à aviação, mas ao próprio tripulante, à família dele e tudo mais. Isso é muito grave. E citando aí esse evento que você destacou aí, foi essa colisão que teve em LaGuardia entre um CRJ-900, que operava pela Air Canada, com um caminhão do Corpo de Bombeiros. Uma, um acidente terrível, vitimou os dois pilotos, né? Assim, um problema de comunicação, pelo que a gente percebeu, apurou até agora, uma falha de comunicação. O Uhum, torre de controle autoriza o caminhão entrar na pista, cruzar a pista, fazer a incursão de pista, e de repente ele tem que conversar com outro voo e volta para o caminhão, pedindo para o caminhão parar, e já é tarde demais, ou seja, ninguém gosta de ver um evento como esse. E o que mais preocupa, Paulão, é uhum, que essa questão que mexe com o controle de tráfego aéreo está muito delicada nos Estados Unidos, né? Que há muito tempo já registra uma falta de profissionais. Teve a questão do shutdown aí, que ficou muita gente sem receber salário e não ia trabalhar e tudo mais. Tem a questão do TSA, que são os agentes de segurança de transporte, também não estão recebendo, então estão causando aquelas filas de 2, 3 horas de duração para o passageiro embarcar, para passar pelo esquema lá de segurança.
Então a É. gente se preocupa com tudo isso. E esse evento específico da colisão do avião com o caminhão de resgate na pista de LaGuardia, poxa, é muito ruim, é muito chato a gente ter que noticiar um fato desse. É, não, foi Mas a história do blog, assustador. perdão, É, eu então, contei a história aqui da não, ocorrência do factual, esqueci a história do blog. Vamos lá. O blog, como eu sou um dos poucos jornalistas eh, que cobre o setor de aviação, eu sempre procuro não confundir as coisas. Muita gente fala que eu sou especialista em aviação. Eu não sou especialista em aviação. Eu sou setorista de aviação. Eu cubro o setor da aviação, mas não sei de tudo da aviação. Especialista é aquele cara que sabe tudo ou quase tudo. Eu estou muito uhum, longe disso. Mas como lá na emissora as pessoas perceberam que eu tinha esse conhecimento interessante sobre aviação, me convidaram para escrever, para criar esse blog no portal R7. No início eu relutei um pouco, mas depois eu imaginei que seria uma oportunidade bacana, como de fato o foi. O blog cresceu muito rapidamente, teve repercussão muito rapidamente. As companhias aéreas deram um apoio muito grande, os leitores até hoje me brindam, né, com a atenção deles e tudo mais. Então, assim começou o blog do portal Aviação, do portal R7, o blog Aviação do portal R7, por conta dessa minha paixão, por conta do meu conhecimento pela aviação. E aí a gente pôde formatar esse blog, que é um dos poucos em portais, dos é, grandes portais, né? Para poder uhum. trazer as notícias interessantes da aviação. E uma coisa que eu sempre procuro fazer, Paulo, no blog. Primeiro é tentar traduzir a aviação. Segundo é tentar tirar o medo das pessoas leigas sobre a aviação. Terceiro, dar espaço para as companhias aéreas e para todas as empresas que trabalham no setor se comunicarem com o grande público, né? E é claro, trabalhar muito, que é o mais importante, é trabalhar as informações factuais da aviação, como infelizmente foi essa dessa semana lá em LaGuardia. Essa de hoje, né? É, Luiz, eu acho muito interessante e importante esse seu blog num portal tão grande quanto o R7, porque assim, realmente, em um grande portal que não seja especializado em aviação, eu desconheço, assim. E você Pois é, traz um. Tem tem poucos, e poucos a rele... jornalistas com. e Pode você, completar, desculpa. como uma pessoa que tem essa vivência da redação de uma grande redação, de uma emissora de alcance nacional, e ter esse olhar cuidadoso para os assuntos da aviação, que é também no lado da turma da aviação também uma crítica que muitas vezes é um jatinho, é qualquer coisinha, né? Mas mas não é bem assim. Quer dizer, então tem um jornalista que identificado dentro da redação que sabe, pô, ele sabe quem sabe, ele sabe quem é a fonte que pode esclarecer uma determinada dúvida, um determinado, né, uma coisa que o público ainda não entendeu. Então, que é um pouco da função nossa do jornalista, a gente precisa saber quem sabe, né? Porque na verdade a gente caminha pelos, pelos autos, né? A gente, para aprofundar em determinados assuntos, precisamos dos especialistas, de fato, né? E o jornalismo carece ainda de profissionais com conhecimento vasto da aviação, né? Então, muitas vezes você ouve uma crítica, escreveu uma notícia errada sobre aviação, usou um termo errado, usou uma foto errada. Mas as pessoas não sabem que É. existem poucos jornalistas voltados para a aviação. Eu espero que isso mude num futuro próximo, que os futuros jornalistas ou que os atuais se interessem mais pela aviação, tenham oportunidade de cobrir a aviação. Muitos querem, mas não tem tempo, não tem oportunidade, porque está ocupado com outra editoria. Mas a Sim, gente sim. precisa de vários jornalistas que cubram a aviação, para que a gente possa exatamente levar informação de qualidade, para que a gente possa tirar o medo das pessoas do avião. Eu gravei semana passada lá com o nosso amigo Lito Souza, o Lito Lounge, e a gente Vi. falava exatamente sobre isso. Quando eu conheci o Lito, Uhum. exatamente debatendo com ele a questão da cobertura da imprensa sobre a aviação no Brasil. Esse foi um debate que a gente fez por uma rede social, depois nos tornamos grandes amigos.
e tá aí a foto com o Litão aí. E aí eu pude fazer com que o Lito entendesse um pouco mais desse lado daqui, de cobertura de imprensa para aviação, e o Lito me fez entender também um pouco mais do lado dos profissionais de aviação, quando vem uma notícia que tem uma informação que não é 100% exata, quando você vê uma foto, o factual, o assunto fala de um modelo de avião e o editor vai lá e coloca uma foto de um outro modelo, né? Então, assim, só a gente dando mais atenção para essa questão do jornalista setorizado na aviação é que a gente vai mudar esse cenário. E outra coisa importante também, Paulão, que tem muita falta e as pessoas não falam isso, especialmente Hum, quem é aviador. É muito difícil para um profissional de imprensa acessar uma informação de qualidade das companhias aéreas. Não são todas as companhias aéreas que verdade. prestam uma informação de qualidade. Não são todos os profissionais da aviação que têm vontade, coragem ou paciência para conversar com o jornalista, para instruir, para ensinar, para iluminar o jornalista com assuntos da aviação. Tirando esses eventos de acidente, normalmente você não vê pessoas trabalhando com jornalistas para que o jornalista tenha um conhecimento mais vasto. Eu sempre falo, participei essa semana do congresso da Abrapava, aqui em São Paulo, sobre aviação, que é uma instituição que cuida de apoio a amigos e vítimas de parentes de acidentes aeronáuticos. Uhum, Participei com o nosso amigo Panda, Gianfranco Panda Bet também. Eu sim. sempre defendo nesses eventos que as empresas, que as companhias aéreas, que a ANAC, que outras empresas envolvidas no setor interajam mais com os jornalistas, com as redações, com os editores, para a gente chegar a um denominador comum, como é que a gente pode melhorar a cobertura, como é que a gente pode É. melhorar o acesso à informação na aviação. Então é uma questão muito delicada, não é simplesmente instalar o dedo e resolver tudo. Às vezes você vê aí pessoa da aviação ironizando uma matéria, uma reportagem que sai aí numa Uhum. emissora, no rádio, no portal, mas aquela pessoa não tem noção da dificuldade do lado de cá também. Aquela pessoa muitas vezes não tem paciência, não tem coragem de chegar e conversar com o jornalista para instruir o jornalista. Então É. é bem complicado. Mas eu tenho esperança que a É, gente vai chegar, que a gente vai avançar. Luiz, vou até relatar que eu, como jornalista, já participei de algumas ações de companhias aéreas, mas já há algum tempo, exatamente aproximando a imprensa desse universo da aviação. Ocorre que você que trabalha em redação sabe que muitas vezes foi lá um jornalista, fez o treinamento, mas 6 meses depois o cara não está mais na redação. Então aquele conhecimento, Ainda aquele tem isso. profissional, ele já não está mais lá, já não está mais na editoria. Então, quer dizer, não se renovou esse conhecimento, ele não passou, ele não ficou lá na redação. Então, o próximo que vier, enfim, a gente sabe que as circunstâncias, né, acaba que numa pressão de um jornal, de uma revista, de um telejornal, o cara precisa fechar, né? Então, eu percebo isso que assim, acaba que treinou lá um cara, mas daí 6 meses o cara já não tá mais lá, né? Exatamente. Você citou só o repórter, você esqueceu do editor. Tem que treinar o editor também, tem que convidar o É, editor também para conversar, para explicar e tudo mais. Tem que ter uma interação muito grande entre a mídia e as empresas relacionadas à aviação, justamente para isso. Você não pode doutrinar um profissional, dois, uhum. e daqui a pouco aqueles caras não estão mais naquela redação, naquele veículo, e aí como é que você faz? Então, assim, é um trabalho de formiguinha que requer tempo, que requer paciência, que requer dedicação. É, e como assim jornalista e assim observador da aviação, o que eu sempre cobro dos colegas jornalistas assim, o mesmo rigor que se fala de economia tem que se falar de aviação, né? O mesmo rigor técnico de números e coisas, senão fica uma coisa assim, ué, por que que para uma pauta é tão claro, e tem que ser todas, tem que ser muito tem que se exigir muito, né? Mas o da aviação, de É, repente você fala, pô, pessoal, mas como assim? Liga para alguém que sabe, né? Pô, não é. exatamente. Liga para alguém que saiba de verdade, alguém que esteja disposto a falar, que esteja disposto a explicar, a conversar. Algumas pessoas que fazem isso, que traduzem a aviação, algumas vezes são até criticadas por profissionais do setor.
mas essa pessoa faz um serviço muito grande à sociedade, à imprensa, explicando a aviação. A gente precisa de mais pessoas que expliquem a aviação. É muito legal você entender de aviação, entender de um assunto qualquer que seja, e ficar rindo de quem não sabe, de quem não tem aquele conhecimento que você tem. Não, vai lá É. então e pega essa pessoa e conversa, explica, né? Tem que ajudar também, não é só criticar sem conhecer a realidade do outro lado. É. Pessoal, aqui eu pedi licença para o Luiz. Aqui eu estou compartilhando aqui na tela também o Instagram do Luiz, que é aberto, né, Luiz? Vou deixar o link aqui para vocês acompanharem aqui um pouco do- das postagens do Luiz aqui no Fala Brasil, no Jornal da Record e também as notícias do blog, né? Que ele compartilha tudo aqui. Ô Luiz, e assim, quem quiser interagir com você, pode interagir ali pelo blog, pela rede social. Como é que é? Como é que é sua interação hoje com o público? Hoje você está na televisão aí diariamente. Eu falei com você, eu faço academia todo dia ali com o Luiz, entendeu? Eu tô lá na minha esteira lá, assistindo, lá na academia ligada lá no Fala Brasil. Como é que é esse reconhecimento do público, assim, como é que é essa interação? Eu tenho curiosidade em saber. Olha, Paulão, a interação, ela é bem menor do que a gente gostaria, do que a gente desejaria. Primeiro, porque é um público muito grande que acompanha o trabalho da gente, que segue a gente nas redes sociais. Então, você, infelizmente, não tem tempo, de acessar algumas mensagens, não tem tempo de interagir. E o segundo, que o nosso trabalho tira bastante tempo do nosso dia a dia, né? Mas sempre que possível, eu estou respondendo comentários nas redes sociais, sempre que possível. Às vezes, quando chega um e-mail lá para o blog é aviaçãofara@gmail.com. Sempre que eu posso, eu respondo também. Então, assim, a gente Uhum. procura, na medida do possível, interagir com o nosso público, com a sociedade, com os leitores, com os telespectadores. Então, hoje, em tempos de redes sociais, você não se isola, mas, infelizmente, você não consegue responder a todo mundo. Essa foto aí é do meu primeiro voo na Qatar Airways, na executiva da Qatar. Essa foto aí foi quando a Qatar me convidou para ir para Doha acompanhar a Copa do Mundo de 2018. Foi uma viagem muito especial para mim. Uau, que bacana, que bacana. Aqui, ó, algumas imagens do Luiz aqui no Uruguai. É importante, né? Tô aqui compartilhando. Luiz, eu tenho mais uma pergunta que eu vou caminhando para o final, que eu sei que amanhã você tem o jornal, e aí é uma dúvida Isso. também de colega jornalista. Deixa eu só. Ô Luiz, para a gente te ver, você estar no ar cedo, como é que é a preparação para você estar no ar tão cedo? Tem que acordar que horas? Como é que é a sua rotina? O que que você podia contar um pouquinho desse bastidor? Porque a pessoa que vê profissional lá da TV, quer dizer, tá Então lá, né? vamos Mas, lá. O pô, Fala, tem o Fala que. Brasil. Eu hoje estou no Fala Brasil, que começa às 8h30 da manhã. O Uhum. jornal de segunda a sábado eu faço de segunda a sexta. Aos sábados eu faço a escala do Jornal da Record. Mas o Fala Brasil é de 8h30 às 9h30 da manhã. Para eu poder apresentar o jornal às 8h30 ao vivo, como eu faço todo dia, eu acordo geralmente 15 para as 5 da manhã, 5 horas, e aí Ok. me preparo, chego na emissora uma hora depois, e lá na emissora as pessoas perguntam: por que tem que chegar tão cedo? Se o jornal é só 8h30, por que você chega às 6 da manhã? Porque você precisa cumprir uma série de ritos, né? Você precisa trocar de roupa, você precisa fazer maquiagem, você precisa dar uma lida naquilo que você vai chamar no ar, você precisa gravar os offs, que são textos com a voz do apresentador em forma de reportagem. Então, Uhum. tem toda uma série de funções que você precisa executar. Hoje você precisa gravar vários vídeos para redes sociais, hoje não é só televisão, hoje você É. grava vários vídeos com celular, com telefone, o produtor vai lá e grava você, você tem que fazer uma chamada do jornal. Olha, você que acompanha o Fala Brasil na edição de hoje, você vai ver detalhes, eh, e você chama a notícia. Então tem Uhum. uma série de procedimentos
que obriga você a chegar com bastante antecedência em relação ao horário inicial do telejornal. Então a minha rotina é essa, é acordar perto das 5 da manhã, Uhum. ir para a emissora, chegar lá às 6 e entrar no ar ao vivo de 8h30 até 9h30 da manhã, mais exatamente às 9h35. Depois a gente passa para o pessoal do Hoje em Dia. Mas é essa rotina de fazer jornal ao vivo todo dia. E mais importante, Paulão, você tem que estar Hum. bem, você tem que estar com a fisionomia boa, você tem que estar é, com um pique legal, independente se você está com dor de cabeça, independente se você não dormiu a noite direito, independente se você está com um resfriadozinho, se você está com a garganta ruim, você tem que fazer o jornal da melhor forma possível todos os dias. É assim que é a nossa rotina. É, então não, é muito legal ouvir porque tem todo um preparativo e tem todo quer dizer, um envolvimento pessoal, né, com tudo que está acontecendo, é uma responsabilidade muito grande, porque é uma emissora que de alcance nacional e internacional também, né? E sim, Internacional, a gente tem a Record Internacional, a gente tem a Record Europa, a gente tem a Record no mundo inteiro e tudo mais. Por falar nisso, a gente grava as saídas de bloco para as emissoras que transmitem pela Record Internacional, porque você, por exemplo, às vezes você chama uma reportagem hum, para 8h30 da manhã, que é o horário que o jornal começa aqui, mas lá na Alemanha, lá no continente africano, é outro horário. Então você tem que fazer uma chamadinha diferente e tudo mais, uma chamadinha personalizada. Olha, você ligado na Record Europa, a informação voltou a ser atualizada às 19h15 e tal. Então é isso. Então você grava muitas coisas, por isso você tem que chegar com muita antecedência. uau! Olha só, bastidores, hein? Bastidores. E só para fechar, a última pergunta eu queria saber assim, por exemplo, você já teve alguma situação, você estava encerrando o Fala Brasil, e aí aconteceu um fato no Brasil ou em São Paulo, alguma cobertura que teve que parar toda a programação que viria em seguida e seguir numa transmissão ao vivo direto, né? Porque tudo pode Olha, acontecer, né? então, o que que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui prático que ocorreu com a gente agora há pouco tempo e todo mundo lembra. Quando houve a operação dos Estados Unidos lá na Venezuela, que efetuou a prisão do presidente Nicolás Maduro. Foi no período de folga de fim de ano, era uma edição de sábado, era a primeira vez que eu ia apresentar a edição de sábado do Fala Brasil, justamente por ser escala de fim de ano. Eu nunca apresento Fala Brasil aos sábados eu apresento só o Jornal da Record, de vez em quando. Então, nesse sábado específico, eu acordei 4h30 da manhã com a minha editora-chefe já mandando mensagem, já me informando que o Maduro tinha sido que houve uma operação na Venezuela. Até então não tinha Uhum. informação, a confirmação da prisão do Maduro. E aí foi uma cobertura totalmente especial, totalmente baseada no factual. E para quem não sabe, o Fala Brasil de sábado tem 5 horas de duração praticamente. Ele vai de 7h30 da manhã até o meio-dia, quase 5 horas. E nesse dia, a gente pode dizer assim que 80 a 85% do jornal inteiro foi de Venezuela, foi Estados Unidos e Venezuela. Então, isso exige um preparo muito grande, uma concentração muito grande, um conhecimento da geopolítica muito grande. E foi essa situação. Então, eu pensando, gente, eu lá trabalhando, já não é pensando, gente, 5 horas falando disso, 5 horas ao vivo aqui, não tem TP praticamente, é tudo improvisado, porque a informação vai chegando pelas agências de notícia, pelos correspondentes. Então você tem que se virar ali, não tem TP, não tem a leiturazinha ali na frente da câmera. Uhum. E eu pensando, como é que vai ser, como é que vai ser, e foi. E aí, curioso que quando chegou o finalzinho do jornal, um dos diretores de jornalismo chegou e falou assim, cara, deixa eu te pedir uma coisa, vai ter o balanço geral agora, você pode entrar para a gente no balanço geral para contextualizar essa situação da operação militar? Aí é claro, você entra, você fica mais 2 horas no ar por conta disso, uma questão excepcional. Eu mal almocei, tá? Nesse sábado, mal almocei. Eu tive 1 hora para almoçar, mas por conta da preparação, optei por não comer, optei por fazer um lanche rápido ali. Depois de Uhum. 4h30 ao vivo, fiquei mais 2 horas ao vivo. E no domingo seguinte, o que aconteceu? O Roberto Cabrini, que é o apresentador do Domingo Espetacular, junto com a Carolina Ferraz,
O Cabrini, como todos sabem, adora a notícia, está onde a notícia acontece. O Cabrini foi tentar entrar na Venezuela. Então, eu, como era um plantão de fim de ano, de final de semana, eu tive que apresentar o Domingo Espetacular também. Resumindo, 4 horas e meia de sábado do Fala Brasil, mais 2 horas de Balanço Geral, mais 5 horas aproximadamente de Domingo Espetacular, tudo isso no fim de semana por conta da invasão americana na Venezuela. Quer dizer, na noite anterior você foi dormir, considerando que ia ser mais um sábado, né, agitado, claro, né, que Fala Brasil fala com todas as capitais, né, tem toda uma Sim, produção, e sim, também caiu toda a produção, né, de todas as filiais, né, também que todo mundo exato. se mobiliza para edição. E no final do dia você estava com o assunto também na ponta da língua, né? Era um profissional que É, estava preparadíssimo para entrar em todos os outros programas, né? exatamente, com certeza. Mas sabe o que que é legal? É quando você passa por tudo isso e chega no final do dia ou no dia seguinte, os seus colegas, os seus editores, os editores da empresa, viram e falam assim, cara, você mandou muito bem. Então, assim, isso é muito gratificante. Você pegar uma situação inesperada, totalmente inesperada, e você conseguir passar a informação com credibilidade, isso é muito gratificante. Então, para mim, valeu cada minuto, eu faria novamente, faria de novo, porque foi uma cobertura muito especial da Record, uma cobertura muito profissional, tanto do Fala Brasil quanto dos outros telejornais também, e nos dias subsequentes, Jornal da Record e todos os outros programas, foi bem bacana aquela cobertura. Isso é só um exemplo, tá, Paulão? Tem vários, Sim, vários sim. assuntos. A gente está tendo aí guerra no Oriente Médio, guerra na Ucrânia com a Rússia e tudo mais, eleição americana, eleição não sei aonde, viagens presidenciais estão várias vezes, posse de presidentes estão várias vezes, praticamente rotineiramente. As emissoras de TV, com a Record não é diferente, passam por esses desafios e geralmente a gente consegue fazer um bom trabalho. E esse ano vai ser um ano ainda que promete ainda acontecer muita coisa, né? Então, Uhum. pessoal, Nem me Luiz, fale, nem eu me vou. fale. Esse É, ano, esse ano tem Copa do Mundo, esse ano tem eleição. A gente sabe que não vai ser nada ameno, não vai ser nada morno. vai ser aí, pelo menos a Copa do Mundo, o fato de ser nos Estados Unidos, México e Canadá, o horário da não vai ser não vai ser madrugada, né? Assim, não vai, pelo menos vai ser um horário um pouco melhor assim. Luiz, eu vou caminhando aqui para o final do nosso voo, porque eu não quero tomar muito mais tempo seu. Eu sei que amanhã você tem um dia aí também, já que você relatou, já tem uma maratona de trabalho. Eu queria finalizar, primeiro agradecendo muito a você por aceitar o meu convite, por dedicar um pouco do seu tempo para parar, conversar comigo, compartilhar um pouco da sua história, compartilhar um pouco do seu conhecimento no jornalismo, sua vivência aqui comigo e com a audiência do podcast Outra Visão. Eu fico muito feliz em receber um profissional que está nativa no jornalismo, no dia a dia, na TV, e poder registrar esse seu trabalho aqui e propagar aqui para a audiência para mostrar que quando a gente vê alguém na televisão trabalhando, envolve muita coisa por trás, né? É uma trajetória de um profissional aí com quase 40 anos de carreira, então temos que respeitar e muito. Para a gente fechar a nossa conversa, Luiz, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, enfim, alguma mensagem para a gente encerrar hoje essa nossa boa conversa. Olha, já que a gente está falando aqui de comunicação, eu queria mandar um recado para os futuros jornalistas, para os estudantes de jornalismo. Eu gosto muito de conversar com os futuros profissionais, porque quando eu era estudante, eu tive palestras, participei de seminários com jornalistas que eu admirava e tudo mais, então eu ficava maravilhado, encantado. Eu fui correspondente na África do Sul durante 2 anos, foi um período maravilhoso da minha carreira. Volto à África do Sul constantemente, me casei na África do Sul. Ano passado, 2025, eu fui 3 vezes à África do Sul. Fui nos meus 2 períodos de férias, mais uns dias de folga que eu tinha, passei mais uma semaninha lá também.
Então, assim, foi um período muito bacana. E a lição que eu sempre trago, lembro da África do Sul, é você não ter medo de desafio, porque eu fui morar num país que eu não conhecia, num país que era completamente diferente do meu, novos costumes, outra língua, outras tradições e tudo mais, outro ritmo. E aquilo que parecia algo assustador para mim foi uma experiência maravilhosa. Então, a minha mensagem vai especialmente para você, futuro jornalista, você que está começando agora. Não tenha medo de desafio, não tenha medo de novidades, não tenha medo de trabalhos que vão te exigir o máximo, porque o segredo é você aplicar tudo aquilo que você conhece e aprender também com aquilo que você não conhece. A gente aprende muito com os acertos e mais ainda com os erros. Então, você, futuro jornalista, você profissional da comunicação, tenha sempre isso em mente. Sempre que pintar um desafio, dê o seu melhor. Você está preparado, você está no meio. Se você está no meio, é porque você está preparado. Se você faz rádio, se você faz televisão, se você trabalha num portal, é porque você tem condições, é porque você é capacitado. Então, não tenha medo de novos desafios. E os desafios na nossa profissão são diários. É isso, Paulão. Ah, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Te vejo na TV. Um abraço. Valeu, um abraço para você e para todos do podcast Outra Visão. Obrigado pelo convite. Obrigado.